Isso aqui é cupuaçu. Cupuaçu, para quem não conhece, é uma fruta, é uma fruta que tem uma acidez, ela é uma fruta mais ácida e é muito usado aqui para fazer suco, bolo, geleia, creme, tudo que tu quiser fazer com cupuaçu. Aqui nesse caso eu estou despolpando ele. Estou despolpando. Para despolpar o cupuaçu, a gente despolpa sempre com tesoura. Isso aqui eu aprendi tudo aqui no Amazonas, tá? Essa técnica eu não conhecia não. Tem que ser com a tesoura, porque fica mais fácil para despolpar. Mas existe uma peça que se coloca na despolpadeira do açaí, existe uma peça para despolpar a semente. Aí fica mais fácil. Mas isso é quando vai fazer em grande quantidade. Nesse caso aqui a gente vai fazer, nós vamos aproveitar essa polpa para várias coisas. E a semente, essa semente aqui, dá para fazer um delicioso chocolate. É igual feito com cacau. Se faz chocolate com a semente de cacau, mas também se faz chocolate com a semente do cupuaçu. Eu nunca, não lembro se comi algum chocolate ainda com semente do cupuaçu. Aqui no Amazonas não. Esse aqui eu vou fazer, vou pedir ajuda aqui do pessoal aqui. E o pessoal da mangueira aqui, eles estão acostumados a fazer, então com a ajuda deles eu vou ver se consigo fazer o chocolate. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Este é o bolo de macaxeira, bolo que a nossa menina Ramilda fez. Ficou pronto ontem mesmo, né? E hoje de manhã ela veio trazer para mim aqui, para a gente provar. Veja que ele ficou com a massinha assim, ó. Ele fica com a massinha bem mole, bem macia. E é delicioso esse bolo de macaxeira. Receita, não tem uma receita, tá? É mandioca, é aqueles ingredientes que vocês já viram. E correr pro ataque. A massa dela fica quase como se fosse um chiclete, assim, sabe? É uma goma, né? Vocês percebem que ela é bem macia. É quase como um pudim de pão. Meio parecido com um pudim de pão. Muito deliciosa. Se vocês quiserem comer, façam aí que vocês não vão se arrepender. Um bolo delicioso. Pessoal, aqui tem uma coisa muito interessante que eu aprendi aqui com eles e descobri aqui. Isso aqui é uma motosserra. Isso aqui é a corrente da motosserra. Toda corrente de motosserra, ela tem essa pecinha aqui, ó. Essa peça aqui que é um guia, né? Isso aqui é um guia. É uma pecinha muito importante para que eles cortam a madeira. Mas o que que acontece? Para cortar a árvore normal, atorar uma árvore, eles usam a corrente normal. Bem normal. Dá um zoom aqui, Leide, para mostrar essa pecinha aqui, ó. É esse dentinho aqui, ó. A gente aqui de dentro, acho que o que que acontece? Para cortar a árvore, eles usam a corrente normal. Mas para fazer a tábua, eles tiram esse dentinho aqui, ó. E é interessante que, pelo que eu sei, pelo que eu tenho conversado com eles aqui, não existe corrente sem esse dente aqui, ó. Tem esse dentinho. Eles falaram que para cortar a tábua, para fazer tábua com a motosserra, com a corrente, com isso aqui, não fica legal, ela tripida, ela fica balançando. E então o que que eles fazem? Eles quebram isso aqui. Se alguém souber aí, até se por acaso alguém conhecer corrente que não tenha esse guia aqui, ó, dá um toque aí lá no e-mail contatoscarlosverissimo@gmail.com. Daí nós vamos passar informação para eles aqui, porque eles sempre têm que estar com duas correntes, sempre comprando duas correntes, uma para cortar a madeira e a outra para cortar a tábua. E é muito importante corrente para eles aqui. Quero ressaltar bastante, eles são os que mais preservam a natureza. Eles tiram aquilo que eles vão usar, tá? E no lugar daquela árvore nasce uma outra, tá? Eles não são destruidores, eles não são, como é que é? Eles não são destruidores da natureza, bem pelo contrário. Aqui cai muita árvore aqui, com vento, o cupim come. E aqui é uma espécie de manejo, eles tiram uma, deixam outra. Porque eles constroem a casa deles da mesma forma que nós construímos, né? A minha casa vai tijolo,
vai madeira. A mesma madeira que vai na minha casa é a mesma madeira que vai na casa deles. É que tem muita gente que às vezes critica, a motosserra, tem um ronco da motosserra, mas muita gente muitas vezes não sabe que eles estão construindo ali, é para construir a casa deles. Eles são tão humanos quanto nós. É isso aí. Então a explicação dessa vez foi só para mostrar esse detalhe aqui, essa curiosidade. Aqui uma curiosidade, além deles quebrarem esse pininho aqui, ó, esse guia aqui, ó, eles vão quebrar isso aqui. Além de quebrar ele, eles também fazem a fiação de forma totalmente diferente, bem reto, né? Ele está fazendo a fiação da corrente de forma para partir tábua. Isso aqui para partir tábua, tá? Para fazer a tábua, não para cortar árvore. Para cortar árvores eles teriam que seguir esse guia aqui, ó. Aqui tem uma marquinha aqui, ó, bem na diagonal. Mas como essa corrente aqui eles vão usar para fazer tábua, fazer essas madeiras aqui, ó, então a fiação é totalmente diferente. Eles disseram que esse tipo de corrente não se encontra para comprar. Aí por isso que eles fazem uma adaptação. Seria interessante se tivesse essa corrente já de fábrica para corte de tábua. Aqui o Magrão agora vai tirar aquela pecinha que é o guia. É o guia da corrente, ó. Então, é tirando esse guia, né? Essa pecinha aqui, ó. É tirando esse guia que faz com que ele possa cortar tábua, fazer tábuas. Se ele não tirasse o guia, não conseguiria fazer as tábuas. Ela Não tá pegando no dente da corrente. Ele está quebrando aquilo ali com o próprio martelo. Aqui. Então é isso aí, mais um conhecimento legal aqui do nosso Amazonas. Aqui está o nosso padre, o nosso irmão Barrinha e o nosso menino Carlos, que tá... O Carlos está de aniversário hoje? Tá. Tô mais velho, meu irmão, tô mais velho. Tu tá ficando mais velho hoje, é? Eu tô. Tô tentando esquecer, ninguém deixa. Beleza, beleza. Hoje tu tava mexendo com tortas, não era? É. Isso. Tortas? Esterco. Ah, sim. Eu pensei que tu ia fazer bolo de esterco ali. Não. Tava mexendo com horta. Com horta, né? Eu já vou pegar esterco de novo. Então tá aí, mais um conhecimento em relação à serra para cortar as madeirinhas aqui do Amazonas. Ela é apropriada. Aqui tá o pedacinho da guia. Pessoal, hoje está tendo um torneio, um evento muito bacana aqui na comunidade. E eu quis gravar isso aqui porque é legal, é mostrar o que acontece numa comunidade ribeirinha. São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Uma é o torneio, que é um torneio de futebol, né, que já está acontecendo aqui atrás, como vocês estão vendo. Então tem um time jogando lá. E são várias comunidades que participam aqui desse torneio, né, Barrinha? São vários. O responsável pelo torneio é o Ismael, que é irmão da Ramilda. E junto com o torneio tem o Comes e Bebes, né? Enquanto os jogadores descansam, alguns vêm aqui se alimentar. Tá tendo aqui ao lado aqui tem uma barraquinha com comidas e tudo mais. Eu queria que a Ramilda explicasse um pouquinho como é que funciona essa coisa da barraquinha. O torneio acontece, né? É um meio de renda para a comunidade, no qual o seu Carlos falou, vem várias comunidades, né, para participar com a gente. E a gente coloca um prêmio, né, para ser concorrido nesse torneio, e através desse torneio a gente também faz as comidas, né, para
para vender, né? Que sai ali, né? O churrasco, o bolo de macaxeira, o bolo de milho, o bolo de farinha de trigo mesmo. E é um meio também da gente arrecadar, um meio financeiro para o mantimento, ou seja, para as funções da missão da igreja aqui na nossa comunidade. Ô Ramilda, esses torneios assim, eles costumam acontecer quantas vezes no ano? Não tem limite de quanto que vai ser não, né? Vai depender daquilo que a gente vai, ou seja, planejando, né? De repente, de uma hora para outra, acontece esses torneios. Mas assim, mais é nesse período de inverno que facilita assim na questão da vida do povo das comunidades, que se torna mais fácil. E junto com o torneio acontece algum forró, alguma dança, ou isso acontece naturalmente? Como é que funciona? Às vezes acontece o forrozinho, às vezes os meninos estão aqui jogando bola e a festa tá rolando aí. Tá rolando aqui o povo é muito animado. Aqui quando tu menos espera, estão lá no arrasta-pé, né, Barrinha? Isso. E o Barrinha aqui... E eu sou bom de forró. O Barrinha é bom de forró, né, Barrinha? Hein? Tu é engraçadinho, né? Como é que tu dança um forró, Barrinha? Como é que é? Hein? Não fazer, não. É só assim, ó. Já tá tocando um forrozinho aqui, né? Isso. Já tá tocando um forrozinho ali. Ele, né? Daqui a pouco nós vamos fazer um esquenta, bacana? Então é isso aí. É isso aí. Mais um pouquinho da cultura amazonense aqui na São Francisco da Mangueira. Estou aqui com a Antônia, que está cuidando aqui da barraquinha junto com as demais colegas aqui da comunidade. Antônia, eu queria que tu me mostrasse aí o que nós temos de comida aqui, como é que se diz? De guloseimas. Aqui a gente tem o salgado, né, que foi a Ramilda que fez, recheio de frango. Certo. Aí temos aqui o bolo de chocolate, né, que foi a Romilça que fez, o bolo de chocolate. Aí temos aqui bolo de macaxeira. Ah, esse bolo aí é muito gostoso. Esse bolo aí é top. Daqui foi a Ramilda que fez. A Ramilda, isso. Esse aí eu acompanhei ontem. A receita. Aí temos também o bolo de milho. Esse daqui foi eu que fiz. Bolo de milho? Sim. Ó, vou querer provar. Esse aqui é o pudim, né? Que esse daqui foi a Raíssa que fez, que tá aqui ela. A Raíssa é essa moça bonita do cabelo encaracolado aqui, ó. Isso. Caprichou, nós comemos um monte já disso aqui. Aí aqui tá o churrasco, né? Esse aqui o que é? É o churrasco. Mas de que animal que é? Frango? Frango, é. Agora aqui foi essa turma aqui que preparou, né? A turma toda? Sim, que preparou o churrasco. E o arroz, né? E o arroz foi eu que fiz. Aí tem a farofa aqui, foi a Romilça que fez a farofa que acompanha o churrasco. Como é que é o preparo dessa farofa aqui, o que vai? Aqui vai a manteiga, vai o corinho do frango e vai calabresa e a farinha branca. Então quer dizer que fome aqui os jogadores não vão ficar, né? Não vão ficar, tem bastante comida. Só se não tiver dinheiro. Só se não tiver dinheiro, né? Ei, não tem aquele ferro e boto lá, vale quem tem? Isso. Vale quem tem, né? Quem não tem não vale nada. Aqui é onde tá assando o churrasco. Achando o churrasco, vai ali do lado do padre aí. Essa aqui é a esposa do padre, ó. Esposa do padre, o padre tá assando o churrasquinho aqui, né? Aqui tá sendo assado o churrasco. O padre é o presidente aqui da comunidade e tá fazendo um assado maravilhoso aqui, ó. Ei, padre, então quer dizer que comida hoje não vai faltar? Vai não. Pode faltar dinheiro, mas comida não falta não. Comida aqui tem a botão aqui. Então é isso aí. Aqui tá a mulherada toda aqui. Aqui é uma comunidade muito organizada. O pessoal aqui, eles trabalham junto, pegam junto, o pessoal batalhador. E aqui a coisa acontece. Mais uma aqui pra relembrar do CD da piscina lá. Quem nunca viu o CD da galera, quem curte aí, vai.
Então, estou aqui com o Ismael que é o responsável aqui pelo torneio, né, Ismael? É. Ismael, me conta um pouquinho como é que funciona esse torneio aqui. O torneio vem várias comunidades daqui da região. Elas vêm, aí escrevem seus times. Aí, por exemplo, na sequência aqui o nosso torneio, né? O menino dali de baixo, Vila Faia, escreve aí. Se tiver mangueira embaixo, vai jogar com a mangueira. Aí depois, na primeira rodada, ainda tem uma segunda chance. Aí, a segunda chance que nós chamamos a primeira paga R$25 esse torneio que está acontecendo aqui. São quantos times de futebol participando aqui? Que estão aqui? Quantos times, Quantas comunidades? Tem umas, deixa eu ver, acho que tem umas 10 comunidades. 10 comunidades participando. Certo. Aí, o prêmio vai ser um porco, né? Porco. Isso. Me diz uma coisa, então vai ter só um time ganhador? Só um ganhador. Só um ganhador. Só um ganhador. Nós estamos aqui jogando na carreira, daqui a pouco vai ser só pênalti. Carreira que tu fala é o jogo do futebol normal? Futebol normal. Quando que vai para pênalti? Daqui a pouco vai anoitecer e vai ser só nos pênaltis. Mas por que vai no pênalti? Não tem... O time ele não finaliza no jogo? Não, porque não tem luz no campo. Ah, é por falta de energia elétrica? O dia acaba e é só nos pênaltis. Ah, tá. Então, assim, como são muitos times e já tá tarde. E eles não costumam jogar muito cedo aqui por conta do calor também, né? Tem tudo isso aí. Eles jogam sempre no período das 3 para frente. Aí, como vai anoitecer, vai escurecer, o campo aqui não tem energia elétrica, então eles terminam com um pênalti. É assim que funciona? É assim que funciona. Quantas vezes acontece esse torneio aí, no ano, mais ou menos? Acontece muitas vezes. Várias comunidades botam também. O domingo passado nós estávamos lá na comunidade dele, lá do Deus é Pai. Fomos jogar lá. Os prêmios aqui geralmente são animais, né? Boi, porco, né? E... Beleza, então nós vamos acompanhar. Aí já mostramos ali que tem um comes e bebes ali, né? Que a mulherada fez. Aí, esse pessoal aqui, ele vai lanchar depois que termina tudo ou aquele que tiver parado vai... Aquele que tiver parado vai lá. Já vai lanchando? Lanchando. Beleza. Então tá bom. E como é que tá o jogo aí? Como é que tá o teu time? Teu time vence ou não vence? Estamos vencendo aí. Estão vencendo? Estamos vencendo. Tá puxando o saco pra ele mesmo. Não. Então é isso aí. Então tá bom, querido. Desejo aí boa sorte pra vocês, tá? Que o time melhor vença. O melhor que vença. Então tá bom. Pois é, o Moisés como eu já havia falado antes, o Moisés é o presidente aqui da comunidade e o Moisés vai falar um pouquinho por que sempre tem esse tipo de atividade aqui. Eu sei que essas atividades elas acontecem porque aqui é uma região muito isolada de tudo, né, Moisés? Isso. E vocês costumam fazer essas atividades aí de vez em quando, né? Sempre. Quase todo domingo, final de semana, a gente tem esses encontros de comunidade, né? A gente faz esses encontros de comunidade, é uma tradição que já vem há muitos tempos que a gente tem isso. E é uma forma de união que a gente tem aqui. É a forma de atrair pessoas para a comunidade aqui é uma comunidade muito acolhedora. Não quero dizer que as outras comunidades não são, mas todas são acolhedoras, mas nós também temos um gesto muito acolhedor aqui de acolher as comunidades. E também traz uma fonte de renda também para a comunidade muito grande, que a gente tem vários tipos de comida, né, como de bolo e churrasco. Esses torneios, esses costumes que vocês trazem e vêm alimentando isso há muitos anos, isso fortalece bastante as comunidades de vocês, né? Eu percebo aqui que as comunidades aqui próximas são todas amigos, né? Vocês são todos amigos, um contribui com o outro, colabora com o outro, isso fortalece muito a amizade de vocês. Sim, fortalece muito mesmo, porque
Aqui, outras vezes, tem outros torneios em outras comunidades, aí nós já se ajunta daqui, já vamos para lá, para aquela outra comunidade, é um jeito de ajudar outras comunidades também. E aí, assim, quando tem em outra comunidade, a gente se reúne as outras comunidades, todo mundo vai junto para aquela comunidade. É um gesto muito bom, um gesto de união que a gente tem. Né? Legal, pessoal. Eu estou vivenciando isso aqui. Nós temos um outro amigo aqui que é um dentista. O nome dele é Carlos, meu xará. E ele também está curtindo muito aqui. Ele gostou muito aqui dessa comunidade. E ele está hoje vivenciando tudo isso aqui. Participar desse costume, dessa tradição. É um povo ordeiro, um povo que é muito hospitaleiro, um povo que solidário uns com os outros. É muito legal mesmo, muito legal. Eu estou vivenciando coisas assim muito diferentes do que a gente está acostumado. Então é isso aí, padre. Pois a gente agradece de coração, né, a sua visita, né, e seja bem-vindo. Eu estou querendo vir mais vezes, tá? As portas vão estar sempre abertas aqui, né? Não só para o senhor, mas outros que quiserem também participar, tá? Da comunidade também. A gente vai estar sempre aqui com as portas abertas para acolher quem chegar. A comunidade sempre é uma comunidade acolhedora, né? Que a gente nunca deixou de ser essa comunidade acolhedora e a gente está aqui para acolher quem quiser vir, a gente vai acolher. Muito legal, a família dele é uma família muito linda mesmo. Aqueles que quiserem vir para cá, eu já deixei lá, tem um outro vídeo rolando aí. Entre em contato lá com contatoscarlosvirissimo@gmail.com. Vocês vão entrar em contato lá com a minha sobrinha para vir aqui visitar, fazer uma visita aqui. Daqui eles poderão levar vocês para outros lugares, outras comunidades, para visitar outras comunidades, tomar um suco de cupuaçu, comer uma castanha, comer não vou falar todos os peixes, mas comer vários peixes fresquinhos aqui do Amazonas, fazer um passeio bonito aqui nessa comunidade. Vocês não vão se arrepender. Se chegasse nessa época agora, tomar um açaizinho, né? Agora nessa época é a época do açaí, uma fartura de açaí, muito açaí no mato, né, padre? Muito açaí. Muito açaí. Então é muito legal. Quem gosta, quem quer curtir, quem quer vivenciar uma cultura diferente, tem várias casas aqui. Tem. Eles podem abrigar em várias casas aqui. Vocês não vão se arrepender. Muito legal mesmo. Vocês vão gostar demais. Comer aquele tabaquizinho fresquinho assado na brasa. Sem ir para geladeira, Sem ir para geladeira, né? É muito bom. Muito bom. Mais uma dica para vocês aí da cultura amazonense aqui da nossa comunidade São Francisco da Mangueira. Isso. Arruia! Arruia! É isso aí. Um arrozinho, uma linguicinha, tem frango lá, tem muito sabor, um franguinho bem gostoso. E aqui tá a Euqueline. Ela é da grande. Tá quente? Agora o pessoal começou no pênalti. Já escureceu. Agora eles vão terminar o campeonato aqui no pênalti. O Carlos disse que ele não sabia que a gente gosta da gente assim, do tipo dele, senão ele disse que ele tinha ficado mais tempo pra conversar. E a conta tava pulando na sua vida. Arruia! Ela tá querendo vender, já tem. Arruia, você não gostou daqui? Não gostou daqui não? Qual é a comunidade? Bom Jesus. Bom Jesus? Aqui. Pessoal da comunidade Bom Jesus aí, ó. Outra comunidade. Agora vocês estão fazendo a boquinha. E aí, como é que foi o jogo? Rapaz, tá indo bem. É? Então, continua ainda. Agora vão terminar no pênalti. Como é que é o teu nome? Rosildo. Azildo? Rosildo. Rosildo, é isso aí, Rosildo. Boa sorte aí pra vocês. Obrigado.
Vou botar 80 aqui pra não perder, né? Mamãe! Aí, se ele tiver... Pessoal da Vila Ofaia, como é que tá o jogo de vocês aí? Vai tá muito bem, graças a Deus. Estão fazendo um lanchinho agora? É. Então agora vocês vão gritar, arruia! Arruia! Quando eu tô na pior, ela tá na menor, ela me dá tudo. Com ela não tem cara feia, tudo ela fez, a tudo está legal. Eu amo lá americana, não me fale dela, eu te peço por favor. Vem para comigo, essa onda louca, meu amor, vem para comigo. Semana balanço, o fenômeno da Amazônia. Ouviu o pessoal, puxa. As minhas amanhãs, e você não atende. Te mando mensagem, você diz, e você não responde. Você quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você acaba com a minha vida. Ao dono do bar. Hoje tô pensando em você não espera. Que toca sucesso, toca sucesso, toca sucesso, Rocinha, aqui é nada pegando vídeo. Aí você não se saber, você mandava assim comigo amor. Aí eu seguro a vida desse solteiro, e você diz que eu vou lá no passageiro, beijar umas quatro semanas, um beijo que eu não quero esconder. Aí lembra de um cheiro, aí lembra de um cheiro. Beijo uma conquistada, não dá pra você, que eu vou chamar, tu vai me envolver, você me sabe de todo, você vai conseguir. E você sabe que não me Tá bom, galera? A noite de lua, essa cor
A Ramilda, esposa do Barrinha, está indo, ela mais a Raíssa, estão indo para Tefé. Lá está passando o ferry boat e eles estão embarcando aqui na lancha. Nunca vi ninguém assim. A minha mãe algo falou que me enlouquece sempre. Segunda sabor romã, na terça abacaxi, na quarta sabor maçã, na quinta vem pra mim. Alô, fim de semana chegou, vamos saber que você entra pra mim. Alô, fim de semana chegou, tu tem um sabor pra mim, eu tenho um sabor por ti, porque teu beijo é mais que um sabor e meu desejo aquece o nosso hotel. Porque teu beijo tem mais que um sabor e meu desejo aquece o nosso amor. Correto, companheiro, parceiro Martins. Alô, meu parceiro José, Alailson, Júlio Pirateiro, um grande abraço, legal. Tamo junto e misturado. Sabe comigo que eu vou te mostrar, vem rebolando pra lá e pra cá. Hoje eu vou te conquistar. Vem! Dedo de baixo no teclado. Tá pensando que é mole, hein? Se queres falar comigo, tem que me conquistar. Me pega, me abraça, me beija, me arranha. Vem comigo dançar. Se queres falar comigo, tem que me conquistar. Me pega, me abraça, me beija, me arranha. Vem comigo dançar. Vem, dança comigo que eu vou te mostrar. Vem rebolando pra lá e pra cá. Esse ritmo da cumbia. Vem, dança comigo. Aonde estará? Quem sabe em meio à multidão, olhando para mim, aqui nesse lugar. Vida, insegação e dor, me traz o meu amor, aonde estará? Quem sabe em meio à multidão, olhando para mim, aqui nesse lugar. Diz onde está, eu preciso encontrar. Roda o galego, Moisés! Roda o galego, Moisés! Então faz um favor, vai buscar. Agora eu vou acompanhar o trabalho de manutenção da rede elétrica. Aqui na frente eles fizeram um cerco com as madeiras, justamente para evitar que galhada, paus, que vem lá de cima do rio e entra aqui nesse canal. Segundo o Messias, aí em cima nesse cabo está passando 13.000 volts. É muito perigoso lidar com isso aí. O Messias está lá embaixo da caba, tá arriscando lá. Galego, vai pro teu lado, sai daí, sai daí. A formiga é essa aí, ó. Diz que dói pra caramba a picada dessa formiga aí.
Barrinha vai se arriscar ali, ó. Ali agora tá o perigo. É, daquela árvore lá que o Barrinha tava derrubando. Esses caras são muito guerreiros. O Manel é porque ele tem o couro grosso, e aí ele não sente muito. Mas Eu não sei, né? É, ele tem o couro Esses grosso. caras aqui, Jesus amado, olha, é só Deus mesmo para proteger vocês. Aqui é o Manel da rafa de búfalo.